Vamos tirar só uma foto que eu vou voltar. Acampei na sua porta, eu quase alaguei sua rua de tanto chorar. Senti mim chamadas por madrugada. Um cara inchado aqui na cara de segunda. Aí foi que eu lembrei que o ciúme era o seu contato. Postei uma foto com segunda-feira, né? Eu falei, gente, que eu ia gravar um. Eu gosto de gravar, eu dirigindo, escola, mas nossa, só passava sofrendo. Chama a caneta quentinha. Mas respira fundo, se acalma. Ele chegou, perguntou quem era a dona da segunda raça. Você tá sofrendo quando vem pra quem falou que já não me amava. Mas não precisa sofrer. Por enquanto, a dona da segunda taça é você. Vai ser já. Bonito, tá bonito. Bom dia, Brasil! Bom dia, Brasília! Bom dia, Samambaia, linda, maravilhosa! Começando mais um Inteligência Condominial dentro do nosso programa Passando a Régua aqui na Ativa FM 98.1. E hoje eu tô com um quadro aqui muito bacana, que é o nosso quadro Casos de Condomínio, que é feito pela nossa amiga Fernanda, ela que é especialista condominial há vários anos no mundo condominial. E ela que faz a diferença nesse mundo condominial, eu fico feliz em revê-la. Tinha um tempinho que eu não falava com ela, né? Verdade, Thiago. Fernanda, bom dia, tudo bem? Como é que tá? Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes, né? E como é bom, né? Começar o dia trazendo informação, batendo esse bate-papo, né? Nos reencontrando, né, Thiago? É isso aí, coisa boa, né? Estamos quase, se Deus quiser, acabando essa pandemia aí, né? E voltando à normalidade aos Tava com poucos. saudade, viu? Também. Você nem me reconheceu, né? Eu emagreci uns 2 quilos aí. Thiago, eu falei, Thiago, rapaz, tá um Com gato, segredo, hein? com segredo. 14 quilos, né, Thiago? Um dia eu chego lá. Estamos na batalha. Estamos com a amiga Tainá, bom dia, tudo bem? Tainá, que é da Sindfoco, faz parte da nossa casa fixa aqui. Ela que é a voz do síndico aqui no Inteligência Condominial. Lembrando que esse quadro aqui é feito do programa Passando a Régua aqui na Ativa FM 98.1. Bom dia, Tainá. Bom dia, Thiago. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes. Eu conversando com a Tainá, falei, Tainá, tem um quadro muito bacana que eu desenvolvo, que é o Casos de Condomínio, que é as tretas dos condomínios, né? É a parte mais engraçada, né, que a gente ri um pouquinho, né, e dá insight pro síndico. Fernanda, quer dizer que hoje a treta é fundo de reserva? Que história é essa, Fernanda? Thiago. Infelizmente estamos vivendo um ano muito atípico, né, para nós brasileiros. E claro que brasileiro não se precavém, né? Então pegou geralmente não, com certeza, né? Nos pegou de surpresa e por consequência vem os problemas, né, Thiago? Quando você não faz planejamento, a gente já falou aqui isso em diversos programas, né? Da previsão orçamentária, dos planejamentos, de como proceder em determinadas situações. E o caso que eu trago hoje é relacionado ao fundo de reserva. Tiago, o fundo de reserva, ele é uma discussão muito grande, existe várias jurisprudências quanto a esse assunto. E o fundo de reserva, eu costumo orientar meus clientes a dizer, é um dinheiro para não ser mexido, né? A gente pede que não se mexa naquele dinheiro e é um dinheiro para emergência. Porém, nós sabemos, temos a consciência de que cada condomínio existe uma convenção, um regimento e próprias regras, né? Mas vamos falar de um âmbito mais geral. O fundo de reserva, ele vamos dizer assim, ele é composição da taxa de condomínio. Geralmente, e na maioria das vezes, é 5% sobre o valor da taxa e que se destina a uma conta de poupança
uma aplicação e aquele dinheiro ali é mais para algo emergencial, estourou um cano, vai fazer a rescisão de um funcionário e de repente não tem aquela composição toda ainda, né? Porque nas previsões orçamentárias, pelo menos as que a gente faz, os nossos clientes, a gente já prevê, inclusive, a rescisão. Então, a gente já faz um fundo de rescisão, já faz um fundo de reserva e eu sempre aconselho um fundo de obras, porque vai chegar um momento que a gente já discutiu esse assunto, questão de periodicidade de obras. E o caso que eu trago hoje, Thiago, o fundo de reserva, como eu disse antes, é algo muito discutido, principalmente quando se há locatário. Geralmente os locatários eles não querem pagar o fundo de reserva porque eles entendem que não tem aquela responsabilidade. E como muitas vezes os condomínios, os síndicos não estão preparados para se respaldar contra a utilização do fundo de reserva e às vezes a convenção ela é omissa, isso acaba gerando um certo desconforto entre locatário, proprietário e condomínio. Eu sempre coloco, responsabilidade da taxa de fundo de reserva é discutido entre proprietário e locatário. O condomínio ele não pode se envolver, deixar que os dois entrem em comum acordo. Não desmembrar a taxa, porque se você desmembrar a taxa de condomínio, a taxa de condomínio da taxa de fundo de reserva, o condomínio automaticamente está assumindo uma responsabilidade. E na hora que gira um débito, você vai cobrar do proprietário. Aí começa uma discussão do proprietário chamar no polo passivo o inquilino, dizendo não é minha responsabilidade. E isso já chega uma briga longa, né? Então, vamos partir do princípio da precaução, da prevenção, de que se não chega a esse caso que eu vou contar agora. Um determinado condomínio, existe um locatário, a locatária ficou nesse imóvel um período de 3 anos e nesses 3 anos ela pagou o fundo de reserva, nunca questionou nem nada. Na hora que ela foi sair, entregar o imóvel, por coincidência, 3 meses antes, foi feita uma obra emergencial e utilizou-se o fundo de reserva. A síndica fez sem anuência do conselho, sem anuência da assembleia e até por inexperiência. Achou que aquele dinheiro estava lá, poderia ser utilizado e utilizou. Era uma obra emergencial de troca de fiação. Teve um curto-circuito e ela de imediato utilizou. Foi ilegal? Não, porque posteriormente o Código Civil ele prevê isso, que você pode gastar o dinheiro e depois você convocar uma assembleia e ratificar aquilo ali. E, a sua ação. E foi o que foi feito. Ela utilizou o dinheiro. Até então o locatário estava pagando o fundo de reserva. Quando ele foi entregar no imóvel, por coincidência, 3 meses antes, havia tido essa despesa da utilização do fundo de reserva. E aí pegou muitas pessoas de surpresa. Ela entregou o imóvel, apresentou as atas e disse, olha, eu paguei 3 anos de fundo de reserva, o qual não existe na convenção a destinação do fundo de reserva, para que ele teria sido utilizado, porque alguns casos falam que a destinação para rescisão de contrato, então o locatário ele tem que pagar, né? Nesse caso era omisso a arrecadação e ela chegou na imobiliária e falou, olha, eu quero ressarcimento, porque esse período que eu paguei o fundo de reserva foi utilizado para fazer uma obra emergencial, da qual a responsabilidade não é minha. O proprietário prontamente falou, ok, compreendo, tudo bem, vamos ressarcir. Só que 1 mês depois que o proprietário fez isso, junto à imobiliária, algo assim muito restrito e pessoal à unidade, né, veio a assembleia de ratificação para dizer que, olha, aquele dinheiro que a gente utilizou, nós vamos criar aqui uma taxa extra para fazer a composição. Ou seja, quem ficou no prejuízo? O inquilino, né? O inquilino não, o inquilino foi ressarcido. Foi ressarcido?
Ah, então foi o proprietário, porque ele devolveu para o inquilino e ainda teve que suprir novamente. Então, assim, isso gerou para o condomínio um transtorno muito grande, porque o proprietário, e agora? Eu vou pagar 2 vezes porque eu ressarci meu inquilino, o condomínio vai cobrar do inquilino. Então, assim, pegou algumas jurisprudências, apresentou e além do que, houve a troca de gestão, né? Nossa, pra complicar pra complicar ainda mais, vamos botar assim, né, Thiago, pra botar mais caroço aí nesse angu. Ainda trocou a gestão e ele apresentou para nova gestão várias jurisprudências quanto ao fundo de reserva. Thiago, a gente não pode dizer que aquele proprietário tem 100% de razão, mas ele não está errado de cobrar do condomínio que o condomínio age de forma coerente, correta, para que não cause prejuízo. Porque o fundo de reserva, sendo pago pelo locatário, utilizado para fazer, vamos dizer, benfeitorias, é considerado, já é uma coisa pacificada, que é um enriquecimento ilícito em cima do locatário. Impropriedade administrativa. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado as decisões que nós tomamos no nosso condomínio e a regularização delas. Por isso que é sempre muito bom o síndico estar acompanhado de um advogado, buscar conhecimento, buscar, vamos dizer assim, respaldo naquelas decisões, porque não é simplesmente falar assim, vamos utilizar o fundo de reserva ou eu posso. Outra coisa também que eu pude perceber acompanhando esse caso é a inexperiência dos síndicos, ou achar que é síndico tem poder de 100% de decisão. Só que os síndicos precisam ter consciência de que tem que haver vamos dizer assim, um pensamento em conjunto. Não sou eu, Fernanda, síndica, na qualidade de síndica, que tomo as decisões. Sou eu, Fernanda, que devo ter a coerência, me respaldar em leis, me respaldar em jurisprudência e pensar no bem comum de todos, para poder tomar as decisões e visualizar que aquilo ali não pode causar prejuízo para o condomínio. Seja ele material, seja ele processual, porque às vezes o condomínio nem perde numa demanda judicial, porém tem que gastar com advogado, tem toda aquela questão assim de indisposição, porque às vezes você precisa convocar uma assembleia para tomar uma determinada decisão do qual aquele processo necessita. Então, assim, é sempre ter muita cautela com as decisões. E como nós estamos vivendo uma época atípica, é muito difícil, Thiago, vamos dizer assim, nós estamos vivendo uma época atípica que não está sendo levada em consideração tanto as leis. Nós estamos assim, eu estou vendo condomínios, cara, vamos empurrar com a barriga. A inadimplência subiu, vamos gastar o fundo de reserva com despesas ordinárias. Só que vai chegar um momento que essas despesas precisam ser ressarcidas. E aí? Como é que vai ser? Porque no meio do caminho existem coisas que não esperam. E no meio do caminho vai acontecendo outras coisas, porque a vida não parou. Embora nós estamos vivendo um mundo limitado, a vida não parou, as providências não pararam. Isso aí, é a Fernanda, especialista condominial aí no caso de condomínio, hoje falando de fundo de reserva. Tainá, que treta, hein? Nossa, nem me fale. Ela falou alguma coisa aqui que eu falei assim, realmente estamos vivendo uma loucura, não só em termos de pandemia. A semana passada saiu uma decisão do TJ agora de uma... O síndico convocou uma assembleia, tudo bem que, salvo engano, também era presencial, em tempos de pandemia, né? Mas para aumentar o condomínio. E aí, claro, um morador foi lá, entrou na justiça, que agora está chovendo ação, né? Quanto a essas assembleias, tanto virtual como presencial, por conta da pandemia, claro. Mas o que acontece? O juiz, na sentença, o juiz colocou que não era um assunto emergencial para ser tratado em assembleia agora.
E aí eu fiquei pensando, não estou falando do caso da situação da Assembleia ser presencial. Isso daí não é indiscutível, eu acredito. Mas eu estou falando na situação da emergência, entende? De se readequar a uma previsão orçamentária. Como assim um juiz alega que não é o momento, não é emergencial? Então as contas vão fechar no zero, depois a responsabilidade desse síndico como é que fica? E aí se ele vai para uma outra assembleia para ratificar o que ele usou de fundo de reserva, ele ainda corre o risco de não passar. Então a gente está vivendo realmente situações muito complicadas. O judiciário, eu acredito que tudo é novo em termos de pandemia. Mas a gente está percebendo também que não estão tendo muito feeling, não sei se eles não estão estudando mais a situação para poder julgar um caso como esse. Porque eu fiquei muito assustada. E, em específico, eu não sei, Fernanda, né, claro, não entramos no mérito desse condomínio, mas é algo muito questionável, né, muito discutível, inclusive, porque, olha só, se é o rompimento de uma tubulação, esse condomínio não tem essa previsão para isso, né? É um caso emergencial, e o fundo de reserva está para casos emergenciais. Então, não é uma obra voluptuária, não é algo que vai agregar valor ao condomínio. Então, tudo isso é muito discutido, né? É muito discutível, inclusive, até das responsabilidades do inquilino ou do proprietário. Claro que talvez se agravar a sentença, enfim, são casos a se pensar, né? A conversar aí entre o jurídico e o cliente. Mas como você falou, está sendo tempos difíceis estamos passando, não só em relação à pandemia, mas a cabeça dos nossos juízes. O interessante assim, a gente compreender que, no caso, do meu ponto de vista, faltou processo no caso da síndica, né? Ela fez do jeito certo, da forma errada, vamos dizer assim, né? Ela foi lá, sanou o problema, que era uma emergência, no caso dos fios, depois de pegar fogo, uma coisa nesse sentido, não né? teve um curto, Então assim, desculpa, foi curto, então, não foi regulação. O que faltou, então, eu acho que foi o processo mesmo, de ir falar com o Conselho Fiscal, posteriormente fazer a Assembleia entendendo de que... comunicar aos moradores, também, dizendo, olha, houve um curto-circuito na privada tal, nós estamos trocando a tubulação de uma forma emergencial. Posteriormente, porque não podia convocar a Assembleia Presencial, posteriormente estaremos convocando uma Assembleia para que seja, vamos dizer assim, seja restituído este valor do fundo de reserva, para que na Assembleia tome-se providências para a criação da taxa extra, uma taxa de fundo de obras, né? Apresentasse para os moradores o problema, porque aí o locatário já não ia solicitar o ressarcimento. O proprietário já ia ter a ciência de que aquele dinheiro, embora tenha sido gasto, iria ser ressarcido de uma outra forma, entendeu? Então, assim, são, vamos dizer, falta de comunicação que geram transtornos e problemas muito grandes, né? Que você acaba... E aí troca a gestão, o síndico que assumiu já tem uma outra interpretação. E, Thiago, voltando à questão da pandemia, até o que ela citou, a questão da Assembleia Presencial, que estavam todas suspensas, eu tive clientes que fizeram Assembleia Presencial quando estavam suspensas. Inclusive, este que eu trago o caso de hoje. Eles fizeram a Assembleia para instituição, para ressarcimento dessa taxa extra, justamente porque eles já estavam há 3 meses com mandato vencido. A síndica não queria mais continuar no cargo, a subsíndica tinha renunciado, duas pessoas do membro do Conselho Fiscal haviam renunciado por conta de pandemia, não queria se envolver com o condomínio, não queria ter contato, né? Enfim, então, olha a situação que se gerou dentro de uma pandemia. Aí eu falei assim, não, vamos fazer a virtual já está, né, legalizada, tem tido um bom retorno em alguns condomínios, idosos no prédio.
pessoas que não têm nenhum manuseamento com internet, que não está ainda integrada a essa era digital. Então, eles decidiram fazer presencial, obedecendo o distanciamento da OMS, mesmo que a Assembleia, né, esteja suspensa. E outra, Thiago, esse proprietário que se sentiu lesado, e de fato, se a gente for analisar o caso mesmo específico dele, é para se considerar lesado, né? Porque ele ressarciu um fundo de reserva do qual a inquilina passou o período pagando e de repente foi utilizado e lá na frente foi ressarcido. Então, de certa forma, se você for analisar, ele teve um prejuízo, né? E o que eu pude observar, Thiago, nessa assembleia, é que as pessoas, cara, a gente precisa resolver isso, precisa, mas o proprietário que se sentiu lesado, ele questionou, ele falou assim, tá, e aí? E a minha situação? Como é que fica? É complicado. Por quê? Porque ele tá querendo, inclusive, ver se consegue anular a Assembleia, porque a Assembleia não deveria ter acontecido. Aí, se você for levar para o Judiciário, o que o Judiciário vai analisar? Ah, realmente, vamos suspender a Assembleia. Agora ele vai usar todos os argumentos, né? Mas sim, eu entendo que vai chegar a hora que isso vai ser aprovado. Porque, sim, entendeu? Tá certo que ele vai ganhar tempo, né? Que ele só vai ganhar tempo. E outra, nós já estamos, foi instituído para ressarcimento do fundo de reserva e até para continuação do serviço foi determinado que 5 meses de taxa extra. E nós já estamos aí, já na metade, já estamos no 3º mês de cobrança de taxa extra. E aí? Aí a gente entra na questão, taxa extra é do proprietário. Igual eu te falo, eu entendo que ele vai dar na justiça e vai dar com os burros na água, porque se for aprovado, beleza, vai falar legal o quê? Vai cancelar a Assembleia, beleza. Se faz nova Assembleia... Aí suspende, passa esse período de pandemia... Faz ela e volta. Aí suspende... O que eu estou questionando não é o que o morador está certo ou que o condomínio esteja errado. O que eu estou questionando são as ações do judiciário, que ainda nos deixa mais confusos, porque vamos trabalhar nas hipóteses que vem acontecendo. O judiciário, ele não vai analisar o mérito, ele vai analisar, opa, a Assembleia estava proibido? Cancela essa Assembleia, anula. Ele não vai analisar o mérito, não, mas houve essa Assembleia porque ele necessitava, estava tendo um curto-circuito. É isso que eu estou querendo levantar, que às vezes o judiciário, em vez de nos ajudar, acaba criando um problema maior ou adiando aquele problema. E eu acho que só começou. Porque assim, início da pandemia, né, todo mundo, ninguém sabia o que fazia, os síndicos precisavam fechar os espaços por conta da sua responsabilidade perante o Código Civil. Vamos lá, fecha os espaços. Agora a gente chega num consenso de que, por se tratar de direito privado, né? Porque o condomínio é um âmbito privado. Não, então os espaços, o síndico não pode fechar os espaços. O síndico, ele tem que levar a situação para uma assembleia e regulamentar como que vão funcionar as novas normas aí nesse período de pandemia. Aí vem os gastos extras, porque a gente tem aí uma higienização, exatamente. Porque você tem que disponibilizar um funcionário para estar higienizando aqueles locais. Porque muitos condomínios adotaram a utilização da academia por horário. Então, vamos dizer, a cada 1 hora, pessoas de determinado apartamento, aquela família pode descer e malhar aquela 1 hora. Depois que eles malham, tem que haver uma higienização do local para outro morador continuar. Então imagina o gasto que está tendo com material de limpeza, o gasto que você tem, porque você precisa ter um funcionário disponível para aquela higienização. Então, 2 pesos, 2 medidas. E aí, vale a pena manter fechado? Vale a pena abrir? Né? Então, é bem complicado quando a gente vai tratar de direito privado de uso coletivo. Eu vou dar um exemplo. Início da pandemia, um termômetro estava custando R$500. E aí, a gente tem que comprar. Eu tive que comprar termômetro.
Eu tive que comprar termômetro para todos os condomínios. E aí vai. Hoje em dia o termômetro está um pouco mais barato. O álcool em gel. Foi um absurdo. Eu lembro que o PROCON começou a agir até nessa situação. Mas vamos pegar agora, de agora em diante. Aí começam os gastos. O síndico ele vai ter que fazer inadimplência, porque houve muito desemprego. E aí, você vai comer ou vai pagar o condomínio? Você vai comer. A inadimplência aumentou muito. Aí a pessoa tem ela tá indo aí, que é síndica, a voz do síndico dela. Quem tem fundo de reserva, Thiago, e fundo de obras, infelizmente, está tendo que utilizar. Infelizmente, porque a inadimplência, nós passamos por um período de reajuste de salário, onde nós estamos tendo custos modificados, porque antes você tinha uma previsão com material de limpeza, com material, lâmpada, cimento, essas coisas, tudo onerou, para coisas de manutenções, reparos, tudo onerou e a inadimplência aumentou, ou seja, sua despesa aumentou, sua receita diminuiu, e o que você faz? Cruza os braços? Fernanda, eu não posso fazer a manutenção. Tá, e quando, igual mesmo, teve um vazamento agora num cliente na garagem. Fernanda, e agora o que eu faço? Eu falei assim, você vai corrigir o vazamento. Mas eu não tenho dinheiro, eu vou tirar do... Eu falei assim, tira, justifica, chama o conselho, pega a autorização, mesmo que isso não tenha uma validade jurídica, você está se respaldando, dizendo, eu utilizei porque era algo que eu precisava fazer, né? Aí ele, mas eu queria então aproveitar e pintar a garagem. Eu falei assim, não, aí a garagem já não cabe isso. Aí ele, mas eu falei assim, vamos analisar a hipótese. Numa parede é manutenção, beleza? Você pintar a garagem toda já é algo que não é necessário. Então já é uma benfeitoria. Ele, mas eu não vejo como benfeitoria. Eu falei assim, tá, mas seu locatário vai ver, o seu proprietário vai entender, e aí você vai entrar no meio dessa discussão, e acabei compartilhando o que aconteceu do caso que eu trouxe hoje. E outra coisa, assim, a gente tem essa mística do fundo de reserva, é feito para usar mesmo. Se tem ali, você utiliza. Depois eu falo, vai lá, pede justificativa com o Conselho Fiscal, depois no momento oportuno se leva isso à Assembleia. Outra coisa importante, é que eu vim falando ultimamente, muitas vezes o síndico está explicando as coisas que já foi feito porque as pessoas não sabem o que foi feito. Porque ele não leva esse comunicado. Igual, se teve esse caso, tira uma foto, manda para todo mundo, cria uma lista de transmissão, sei lá, eu já até falei de criar um Instagram, um Facebook, para estar relatando isso nas redes sociais também, para as pessoas poderem estar visualizando isso e entender quando for a Assembleia, isso aqui foi aquilo lá. E outra coisa, não pode ter, eu acho que o síndico não pode ter o medo de usar o fundo de reserva. O fundo de reserva, nós estamos no momento de emergência mesmo, momento atípico, então é melhor você pagar em dia que pagar atrasado, você pagar juro. Então, se tem aquele fundo de reserva, utiliza. Ele é feito exatamente para isso. Tem condomínios aí que tem milhões de fundo de reserva. Tem condomínio que olha bem isso mesmo, tem mais de 150 mil de fundo de reserva. Bacana, legal. Aí teve um problema para comprar álcool. O síndico queria comprar, não sei o que. Eu falei, cara, tem fundo de reserva, compra lá. Eu entendo que é uma coisa emergencial, para até se alastrar. E aí tem outra coisa aí. Que pagaram altíssimo no valor. E tem outra situação ainda, as pessoas não estão visualizando. Essa situação de higiene ela vai se permanecer depois da pandemia. Sim, é uma coisa que veio para ficar. Então, o síndico está no final de ano, para o ano que vem, para a próxima previsão orçamentária, tem que se pensar nisso. Porque isso é a situação que vai ficar. A questão de higienização, mais zelo com isso, veio para ficar, vai ser um custo a mais. Vai ser, claro, que o morador vai ter que pagar, não tem outro jeito, né? Então, se não tem alternativa. O conselho que eu dou para os amigos que estão ouvindo no Brasil todo, síndico, utiliza o fundo de reserva. Não deixa o trem estourar para você ir lá resolver. Outra coisa importante, está falando da questão orçamentária, da qual o nosso síndico juiz reprovou, porque talvez não mora em condomínio, né? Mas o que é importante, síndico, tem uma situação de anomalia, leve logo para a Assembleia, corrija o mais rápido possível. O que eu percebo? Muitas coisas acontecem no condomínio, por quê? Conta d'água, atrasou a primeira, segunda, terceira, vai lá corta. Porque o síndico não levou essa Assembleia, não mostrou para os moradores que a situação da conta não fechava. Então, assim, quando você tem uma situação de problema, resolva o quanto antes. Não tenha vergonha de levar isso para a Assembleia. Pessoal, acontecendo isso aqui, e a solução é essa. Porque não tem jeito, você tem que pagar aquilo. É melhor você pagar antecipado, tem um corte de água, tem juros, tem toda a situação ativa.
faz parte da coisa. Porque tem certas situações que não está no poder do síndico. Por exemplo, a previsão orçamentária, você não tem como uma variação. Você pode até colocar uma variação um pouco para cima ali da inadimplência, mas em si, fecha a conta. Porque a gente sabe que o condomínio é uma entidade que não tem fins lucrativos, né? Então, você tem que ser aquela coisa zerada. Então, sempre eu aconselho o síndico nessas duas situações. Se um dia zero, utilize. E se tiver alguma coisa que você não está batendo, não está fechando a conta, leve para a Assembleia ou leve para o Conselho Fiscal, mas resolva o problema. Não deixe para depois, porque a trem pode pegar. Não é isso, minha amiga Tainá, da Sindifoca, ela que representa o síndico aqui no Entendimento Condominial. Tainá, complicada a situação, né? Ah, é. Assim, a gente sempre está falando disso, né? Mais uma vez. Por isso, o síndico tem que se especializar, tem que buscar estudar mesmo vários ramos de atividade aí, mas que estão dentro do mundo condominial. Busca lá na internet hoje, no Google você acha julgados sobre isso, o conceito de fundo de reserva, e tem embasamento. Para tudo nessa vida vai ter questionamento, assim como para tudo também nessa vida vai ter um julgado. Cabeça de juiz é algo delicado. Juiz em primeira instância, ele pode decidir algo que na segunda não vai decidir. Então, assim, eu acho que o principal é o síndico ter um argumento. Então, eu li uma frase que é interessante. Eu sempre falei o seguinte, que se eu dependesse de vender algo na minha vida, eu estaria realmente lascada. E essa frase que eu escutei semana passada me fez refletir. Eu falei, olha, se eu não sei vender, eu vou ter que me reinventar e eu vou ter que passar a vender. E é isso, saiba vender o seu peixe, saiba vender a sua opinião, a sua decisão. Porque se você simplesmente chegar lá e falar, olha, eu tive que gastar porque foi emergencial, porque pegou fogo, porque deu um curto, muita gente não vai comprar a ideia. Vai falar, será? Esse síndico, será que ele está falando a verdade? Será que ele fez 3 orçamentos? Enfim, vai abrir um leque de dúvidas. E agora, se ele muda o argumento, aí a coisa muda de figura. Eu te falo isso porque eu já tive um questionamento. Síndica, por que teve esse gasto aqui com o eletricista? Uai, porque teve um gasto com o eletricista, porque houve um curto e eu precisei gastar com o eletricista, estava lá na previsão orçamentária. Ah, entendi. E aí, é engraçado que essa mesma pessoa que me questionou o fusível, né, de uma tomada do bloco dessa pessoa, queimou. E aí era no final de semana, e essa pessoa vai e me manda mensagem, olha, eu tô sem energia aqui. E aí, se não bastasse a mensagem, ela me ligou. Ah, eu tô sem energia. E eu percebi que do terceiro andar pra baixo tá todo mundo sem energia. Eu falei, pois é, peraí. Eu vou ter que esperar agora 7 dias, convocar uma assembleia para poder aprovar a contratação de um eletricista. Então, são coisas meio sem lógicas, sabe? Então, tudo é o argumento. Como você vende a sua tomada de decisão. Então, se embase, busque informação, estude. Tenha uma defesa para você mesmo, porque independente da sua conduta, você vai ser questionado. Independente da sua conduta. Se essa síndica fosse lá e falasse para o Conselho Fiscal, muito provavelmente o proprietário iria questionar do mesmo jeito, porque ele se sentiu ali ferido no direito dele e agora ele entrou numa perda financeira, então ele vai achar brechas para poder tentar ganhar aí esse processo. E aí o que eu falo? Existe processo para todo lado e decisões também. Então, vai do embasamento do síndico, do jurídico, mas novamente, antes disso tudo acontecer, vá lá, busque informação. Existem hoje em dia, existem os grupos de síndicos, né, daquelas regiões. Debata isso com outros síndicos, porque o seu problema, às vezes, algum outro síndico já passou por isso, pode te dar uma ideia. Eu compartilho de que os grupos de síndicos, eles são muito bons, auxiliam muito. Quem sabe interpretar uma mensagem, quem sabe analisar caso a caso. Do contrário, senão vai ter conversa, vai né? atrapalhar muito. Mas, O ideal é ter uma assessoria jurídica.
jurídico. É isso que eu falo agora. Eu acho que Real é isso. você tem uma boa administradora, uma boa jurídica, sim. É igual eu falo, um time é feito por vários jogadores ali. Isso, Então você tá? está desenvolvendo. Então, assim, é o que eu falo, o síndico às vezes quer economizar em certos aspectos, que ele mesmo vai se prejudicar na frente. Nesse caso, você vai procurar sua administradora e se embasar no se está correto, se não está correto, de que forma pode ser feito, né? Para depois não ter uma situação, um problema lá na frente, né? Você vê, teve a situação do fundo de reserva, teve o erro na questão da Assembleia, são coisas que poderiam ser evitadas simplesmente perguntando ou pesquisando e conversando. Né? E você vai abrindo esse leque, né? Outra coisa que eu queria comentar com vocês, que é importante, é a abertura das áreas comuns, né, Tainá? E aí, como é que vai ser essa questão aí? Pois é, hoje tem até uma matéria, daqui a pouquinho, com a Rede Globo falando sobre isso. Ó! E aí? Eu tô assim, né, nessa Que coisa boa, hein? polêmica, né? Inclusive, eu fiz uma matéria também para a própria Rede Globo e a nível nacional falando que eu não iria reabrir os espaços. E olha como a gente paga a língua, literalmente. Por quê? Naquele momento de pandemia, lá atrás, a gente tinha o Código Civil nos resguardando, falando, olha, o síndico, ele é responsável pelas áreas comuns ali do condomínio, por assegurar a salubridade da coletividade, tudo isso. Eu falei, putz, e agora? Desculpa, né? Mas eu falei, e agora? Então, vamos fechar tudo, ok? Não só eu, como muitos, a maioria, né? Quase unanimidade, talvez. E nessa época veio o decreto, se eu não me engano, eu acho que veio o decreto do presidente, e aí nós gravamos uma matéria, e gente falando que não existia segurança naquele momento para isso, para reabrir os espaços. Passado aí alguns meses, né, a gente percebe que com a flexibilização do mundo, né, com o retorno das atividades, com alguns protocolos de segurança, é possível você viver um novo normal. Então, de novo, é o que a gente está falando aqui, existe entendimento para tudo e nada do que você fale hoje é 100% certeza, porque Você está amanhã... 100% eficaz, porque amanhã pode. Amanhã muda. E aí a gente está aí, né, fazendo as assembleias virtuais para aprovar as normas transitórias, que são essas normas para compor aí o regimento interno, para poder parametrizar, digamos assim, a abertura desses espaços comuns. Né? Mas o que a gente está levando muito em consideração? Número populacional daquele condomínio. Tem condomínio que é enorme, tem condomínio com 10 mil pessoas. Mas tem condomínio que eu tenho, sei lá, 20 pessoas. Então não dá para você adotar a mesma postura em um condomínio de grande população com um condomínio menor. E aí você vai estudando, né, as características daquele condomínio, o número de espaços. É importante isso, porque um condomínio esse com 10 mil pessoas, você imagina todos os espaços abertos. Querendo ou não, vai ter aglomeração. E a lei, os decretos tratam justamente isso. É proibido a aglomeração. Imagina também um condomínio onde as crianças não estão tendo aula, estão todas presas dentro do apartamento e você abre espaço, imagina o tanto de criança. A gente já está tendo Os próprios pais vai falar assim, desce. A gente já está tendo sérios. Eu acho que sim, essas decisões deviam ser pautadas com a conversa, com o diálogo junto ao síndico, né? E são já... pessoas que talvez não moram em condomínio, né? Acaba mas que sabe essas também coisas... uma coisa Não, Thiago, não é só isso não. As É. pessoas estão cansadas de ficar em casa, não estão entrando no mérito da pandemia, nada disso, porque a gente pelo menos algo que é consenso, né, pela medicina, é que o distanciamento, A aglomeração. né, o distanciamento é o melhor caminho, utilizar a máscara, o álcool em gel, enfim. Mas o que acontece? Eu já imaginava isso há um tempo atrás. Eu falei, bom, no calor ninguém vai aguentar ficar em casa. Porque se na Europa, que as pessoas estão acostumadas mais com o frio, as pessoas já não estavam respeitando, imagina no nosso país, onde culturalmente falando as pessoas saem
pra barzinho, pra futebol, etc e tal. E naquela época ainda não tinha vindo calor. Agora a gente está vivendo um calor de 40 graus, 43 graus em Cuiabá. Então, fora outras questões, que é a psicológica, como a gente sempre tem falado aqui. As pessoas viveram no isolamento, imagina só, isso com internet, televisão, tudo isso está sendo bem complicado. Mas as pessoas são sociáveis, né? Então elas estão sentindo falta e por isso elas estão deixando o medo de lado e aí passando aí a viver uma vida como se fosse normal. Não condeno ninguém aqui, só acho que a gente tem que se precaver. Se eu saio de máscara, por que que o meu filho, a minha criança não tem que sair de máscara? Se eu evito, né, estar ali em contato com outras pessoas, por que 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 a criança ali não tem que ser evitada? A criança ela não entende e ela precisa socializar. Entendo isso, eu tenho uma de 3 anos, inclusive. Mas é preciso... Você explicando, as crianças entendem melhor, se comportam até melhor do que o adulto. Porque se você explica direitinho, didaticamente, a criança ela vai obedecer mais regras que o próprio adulto. Porque o adulto ele é cheio de eu posso, eu quero e eu faço. Uma coisa, Thiago, que a Tainá comentou, questão dos espaços comuns, que já está tendo problema, eu imagino qual tipo de problema ela esteja tendo, que é a utilização dos espaços comuns, das áreas comuns, e os síndicos estão tendo dificuldade de reter aquilo ali, de falar, olha, não pode aglomerar, não pode ficar aqui embaixo, principalmente naquelas, no pilotis, área de passagem, né? Um morador falou assim, por que meus filhos não podem ficar aqui? Nós vivemos num condomínio, numa sociedade, então se um pegar, o outro vai pegar. Então aqui é dentro de é como se eu estivesse dentro da minha casa, então meus filhos vão continuar brincando no espaço comum. É complicado, é complicado. Vida de se síndico você for nem analisar, de certa forma, ele tem um pouco de razão, porque ali é um meio coletivo de convivência. Então, se eu passo, eu não posso permanecer, eu estou ali circulando da mesma forma. O problema que está ali em questão é a duração, porque eu passar para o meu imóvel duraria aí 2 minutos, vamos dizer, dependendo da portaria, né? Dependendo de quantos blocos tem no condomínio. E se eu permanecer, ficaria ali 10, 15, 20 minutos, que seja meia hora, circulando com outras pessoas. Aí eles falam, o vírus é um inimigo invisível. E aí? A minha passagem também não pode deixar? Quem garante? Quais as garantias que eu tenho? A gente já não pode circular no mundo lá fora, também se limitar no nosso mundo aqui dentro. Então, assim, são discussões diversas, infinitas, que infelizmente poderiam estar sendo utilizado bom senso, mas muitas pessoas, até por um efeito psicológico, não é nem de má fé, mas por efeito psicológico, não querem aderir. Tá bom, eu não posso sair na rua, mas no meu condomínio eu quero estar. Eu quero circular. E fala pro meu filho, que tem 3, 4 anos, que não vai à escola, que não vê gente. É complicado. É vamos dizer assim, um tempo muito atípico, porque a gente não está preparado financeiramente, a gente não está preparado psicologicamente, porque quando você vai lá para outro país, que eles passam por períodos de isolamento, independente de pandemia, que é justamente nos períodos de neve e tudo, eles já se preparam para fazer aquele isolamento, já se preparam para fazer o home office. Aqui está sendo tudo novo, né? Isso não é uma coisa cultural do Brasil. Eu, assim, na minha opinião, né? E aí reflete inclusive no governo e tudo mais. Eu não falo nem só governo no Brasil, não, mas país, no mundo, a nível mundial. A gente tem mania de terceirizar a culpa. Isso é fato. Então a culpa é do governador, é do presidente, é do síndico, etc, mas eu nunca olho pra mim. A gente sempre tá falando isso. Eu acho que a gente chegou num momento que olha, os protocolos são esses, a situação é essa, se você quer seguir, siga, se você não quer seguir,
Você está colocando em risco a sua saúde e a saúde dos seus. Claro, a questão maior, e eu entendo de certa forma, é que aqui no nosso país em específico, a gente tem assistência hospitalar gratuita, não deveria ter, né? E aí, por isso, o governo vem sendo bastante incisivo nisso para que não, já se tornou, né? Já inchou aí a questão dos hospitais. Mas senão vai vir a estado de calamidade mesmo. Os hospitais que eu falo, estado de calamidade pública a gente também já está. Foi bom ela ter falado da questão do estado de calamidade, porque quando você vive uma pandemia, quando você vive algo atípico e você fala estado de calamidade, vem o quê? As recessões, vamos dizer assim, que você, igual tá tendo, a má fé das pessoas, dos governos. Então, acaba que perdendo a credibilidade da seriedade do problema. Porque se o meu guardião, o guardião do meu estado, o responsável por cuidar da nossa saúde, do nosso desemprego, da sanidade coletiva... É preso, né? É preso. Olha, foram tantos milhões destinados a criações de hospitais. Aí você vê que os hospitais não foram criados, que aquilo tudo não foi necessário, então acaba perdendo a credibilidade realmente o problema. Porque ele tá lá, tá preso, ele foi lá e roubou, desviou milhões, não sei o quê. Então, assim, é muito complexo esse problema que nós estamos vivendo, porque ainda existe a má fé das pessoas. E não só das pessoas, como dos nossos governantes, que ainda nos deixa com mais vergonha ainda. Aí como é que você vai dar credibilidade a um problema onde, vamos colocar assim, eu até brinco para ser mais didático e compreensivo. Como eu, filho, vou cuidar da minha casa, do meu quarto, sendo que a minha mãe não cuida da casa, né? Então, é só para ter um parâmetro dizendo qual é a credibilidade, qual é o meu exemplo a nível casa e a nível país. Entendeu? Então, peraí, eu tenho meus direitos, quais são os meus direitos? Os meus direitos estão sendo violados, que é o meu direito de vir. Mas tem um decreto. Tá, mas eu não quero cumprir esse decreto. E aí, no início, o governador viajou. Então, peraí, então o meu está sendo violado, eu tenho que me restringir. Mas outras pessoas que têm mais acessibilidade financeira podem continuar viajando de carro, com exceção de alguns estados que realmente fecharam as fronteiras. Então, assim, qual a credibilidade que você vai passar? Aí volta para aquela questão do grupo dos síndicos. Se no outro condomínio está funcionando, e por que no meu não está? Então, assim, a gente tem que analisar cada caso concreto e, infelizmente, contar com o bom senso daquelas pessoas que estão participando daquilo. Vida de síndico não é mole não, né, cara? É complicado. E aqui a gente abre um assunto, Thiago, falando de condomínio, direito privado, certo? E a gente, infelizmente, tem uma amplitude, porque hoje todos nós, mesmo que não moramos em condomínio, estamos vivendo numa sociedade condominial. Porque, por mais que eu tenha a minha casa, né, a minha casa, vamos dizer, fora de um condomínio, eu não posso ficar ali na rua porque eu vou estar infringindo o outro morador. Você põe em risco, né? Eu estou colocando em risco, eu não posso aglomerar na minha casa porque o vírus pode chegar na casa do meu vizinho. Como houve muitas e muitas denúncias de pessoas que estavam recebendo visitas e logo chegava a polícia e falava, você está aglomerando, né? Então, assim, não é um problema só condominial, ele se expandiu, sim, não é um problema só do síndico, né? Mas aí a gente vai entrar em outras searas, porque eu estava escutando até uma discussão outro dia, justamente isso, né? O governo já está montando aí alguns protocolos para vacinação, quando estiver disponível, né? E aí se questiona se essa vacinação ela vai ser obrigatória ou não, como no caso das crianças. Hoje em dia é obrigatório o calendário de vacinação para crianças, senão o Conselho
conselho tutelar age, a criança ela não pode ser matriculada, enfim. Isso. E aí, quando você torna isso obrigatório, a situação chega no seguinte: e o meu direito de ir e vir? Né? E o meu direito de opinar? Eu posso não querer ser vacinado ou não, né? Essa era a discussão que eu estava escutando. Mas, de novo, se você depender do bom senso das pessoas, bom senso existe uma linha muito tênue, porque o bom senso está ligado à sua opinião, à sua particularidade, à sua cultura. Então, você falar de bom senso é algo que eu realmente, hoje, eu nem sei se funciona bom senso quando a gente fala de sociedade. Abrir um parênteses dentro desse assunto, Thiago. O bom senso só funciona quando eu não quero ser, vamos dizer assim, me fugiu a palavra agora, mas o bom senso só funciona quando eu quero, quando me favorece, vamos dizer assim. Porque se você pensa que existe uma transmissão de um vírus do qual ainda é totalmente desconhecido, porque foi citado vários casos de que quem é assintomático não transmite, aí daqui a pouco transmite, quem já pegou não pega, depois foi demonstrado que pega, o vírus dura em média 14 dias. Eu conheço pessoas que ficaram 40 dias com o vírus, que fizeram 4 testes, entendeu? E ainda permaneceu com o vírus, porém constatava que não transmitia. E aí? É complicado. Conheço casos de que pessoas na família, vários pegaram, outros não pegaram. Então, assim, é algo muito novo. Então, por exemplo, eu não peguei, eu não tive eu não vou vacinar. Algo ou se decreta, ou se obriga. E qual será a punição de quem não vacinar? E aí? As empresas vão poder exigir dos seus funcionários, porque o meio é esse. As escolas exigir que os pais... a única possibilidade que eu imaginei foi de partir das escolas para a família. Um dos caminhos das empresas para as famílias. Olha, você é meu funcionário, eu exijo que você traga aqui a vacinação, o seu cartão de vacinação, seu, da sua esposa, do seu filho, quem que habita com você. A escola, a mesma coisa. Peraí, seu filho está vacinado? São quantos pais? Mas aí você não poderia estar... É um meio de controlar essa Você não vacinação. poderia estar fazendo uma discriminação, por Sim, exemplo? aí entra... Você tá vendo como é difícil? É muito! Nossa! Cenas do Não, próximo olha, capítulo. Governar, eu falo porque condomínio, que é uma esfera micro, já é complicado. Imagina na esfera macro. Eu fico imaginando isso. Você colocou muito bem, fazendo uma analogia a essa situação da vacina. E quando eu escutei essa discussão, eu falei assim, cara, é óbvio, tem que ser obrigatório para todo mundo. Não tem o que se discutir, porque o meu direito termina quando o seu começa. E se eu posso te afetar, não tem o que se discutir. Só que aí a saúde pública só funciona quando eu tenho que cobrar. Quando eu tenho que me responsabilizar, não funciona. É onde o bom senso está perdido aí. Exato. Porque é problema de saúde pública. Qual que é a responsabilidade da saúde pública? Do Estado. E o Estado não pode exigir, é muito contraditório. Aí, o Estado me exige, mas eu tenho o meu direito de vir. E aí a gente faz uma comparação, um paralelo com a linha condominial, e a gente vê que é exatamente isso. Se você tem um condomínio, onde as pessoas vão se aglomerar, porque depende de bom senso, etc, etc, etc. Você acha que essas normas serão respeitadas? Bom, você vai criar diretrizes para isso. Mas a gente está vendo, no âmbito geral, o comportamento das pessoas como está sendo. E não, de novo, eu não estou aqui falando se é certo ou se é errado. Mas, quando a gente tem um decreto dizendo que é o direito de propriedade e cada condomínio deverá, sim, levar as questões para que os moradores decidam, você percebe que realmente é difícil você colocar todo mundo na mesma balança e falar assim, olha,
vai fazer dessa forma, acabou e não se discute. É delicadíssimo. Só abrindo mais um parênteses, quanto às áreas comuns, área de circulação, é proibido aglomerar, é proibido não estar em determinados ambientes, mas me trouxeram um caso de um condomínio, se eu não me engano, em Águas Claras, que tem, eu acho que é Águas Claras, não sei quantos prédios, e dentro do mesmo, são 3 prédios, são 3 torres, e cada torre eu acho que tem 21 andares, ou seja, é uma grande quantidade de pessoas. E a circulação, a garagem, né? Todo mundo desce, pega seu carro na garagem, para você descer, você não podia descer no mesmo elevador. Aquilo gerou atrasos quando algumas atividades retomaram. Gerou uma aglomeração na garagem, porque aí começa, um vai dar ré, bate no carro do outro, aí o outro tem que esperar porque a garagem está fechada, e ali, menino, a filmagem, Thiago, tinha mais de 30, 40 pessoas na garagem, entendeu? Então assim, tá, e aí? A gente não pode usar a área comum, mas pode brigar debaixo da garagem, onde não tem uma ventilação. Pode ficar preso na garagem, por quê? Porque como o carro bateu, travou o portão, isso aqui. E aí, não tem ventilação, tá se correndo risco do mesmo jeito, e aí eu volto pro meu carro, ligo o ar, aí você não pode ficar com o carro ligado. Então assim, são N discussões que vêm se desenvolvendo por conta da pandemia. Eu espero, sinceramente, a gente nunca mais passar por uma situação dessa. Né? Tomara que não. Agora estamos na reta final, um papo muito bacana, e deixaram 3, 4 horas aqui, 2 cabeças pensantes do mundo condominial, a minha amiga Fernanda, que também é a área de condomínios, e a nossa amiga Tainá. Tainá, e como é que fica esse salão de festa? Vai ser liberado ou não? Só área comum? Então, Thiago, o que acontece? A gente está flexibilizando os espaços, mas também respeitando aí os decretos municipais, no nosso caso aqui distrital, né? Então, exemplo, há pouco tempo atrás o nosso governador ele acabou liberando aí as atividades com uso de piscina, né? Então, iremos passar agora por assembleias para poder aprovar essas diretrizes aí para a utilização das piscinas. Até então, a gente só estava utilizando para banho de sol. Salão de festas, o que a gente tem discutido? Os decretos, eles tratam de proibição de aglomeração, certo? Então, quando você parte desse pressuposto, se é proibido aglomerar, então não pode ter. Qual é o sentido de você ter um salão de festa? Né? Então, ok, aí você entra no direito de propriedade. Então, o que a gente está imaginando e discutindo aqui com o jurídico, estudando? Eu me matriculei até em cursos de atualização de direito. E aí, o que acontece? A gente está imaginando, vamos levar para a Assembleia, abrir a churrasqueira, os salões de festa e tudo mais, porém, restringir somente a família. Sem convidados, sem visitantes, porque daí você não tem o risco de aglomeração. A gente já tem que se antecipar nos fatos. Tudo bem, ok, legal, mas e aí? Será que vai existir o bom senso de se respeitar as regras? E é complicado, porque imagina não levar a família, e o avô, e a avó. Exatamente. Assim, o que cara, é uma situação falando, muito complicada que estamos vivendo mesmo, né? Exato. O que a gente está fazendo é gradativamente abrindo os espaços conforme os decretos estão sendo deliberados. Então, agora a gente tem especificamente as situações aí das academias, da piscina, como eu coloquei, das quadras poliesportivas. Então, assim, a gente está fazendo. Outros espaços como salão, churrasqueira, a gente ainda está desenhando um modelo de diretriz para poder levar numa assembleia para discutir também. Mas a linha está sendo essa de raciocínio. Tiago, me veio a lembrança aqui quando foi decretado que os condomínios tinham eu não me recordo agora se era a cada 1 hora, 2 horas, limpar as maçanetas, tudo. Nossa, dessa. Não, coisa de maluco. Tem fundamento? Tem, mas a gente A operação não funciona, né? Não funciona. A operação não funciona. Aí imagina, o custo muito alto. E outra,
tem pessoas que querem que aquilo seja feito, queriam, né? Fizessem até de hora em hora. Outros falavam, tá louco, saia de luva, fica de luva, carregue seu álcool em gel. Porque se for tudo, vamos dizer assim, compartilhar, ratear para um condomínio, a despesa vai lá para cima. É verdade. E é isso aí, galera. Estamos na nossa reta final de Inteligência Condominial. Lembrando que é o programa Passando a Régua Ativa FM 98.